Carla, eles estão bem? Estão. E nunca deixaram você sozinha. Uma menina de 9 anos, que perdeu os pais em um acidente, não tinha mais ninguém no mundo. Ou assim ela pensava. O que aconteceu depois desafiou toda a lógica, toda a explicação humana, porque às vezes a presença mais poderosa não é a que se vê com os olhos, mas a que se sente com o coração. E Carlo Acutis, um jovem de Milão, que morreu aos 15 anos e foi beatificado pela Igreja Católica, tornou-se o amigo invisível que mudou tudo na vida de Isadora, menos a menina que aprendeu, da forma mais impossível e bela, que jamais esteve sozinho. Se inscreva agora no canal para não perder nenhuma história como essa e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Queremos saber de qual cidade, estado ou país você está nos acompanhando. O dia em que Isadora perdeu seus pais foi uma terça-feira de março, com aquele tipo de céu que parece mentira menos azul demais, luminoso demais, como se o mundo ainda não soubesse o que estava prestes a acontecer. Ela estava na escola, quando a diretora entrou na sala com uma expressão que nenhuma criança deveria jamais precisar aprender a decifrar. Isadora tinha 9 anos e já sabia o que aquela expressão significava porque havia visto. Quando a professora de educação física havia entrado para chamar o Murilo, o menino da carteira do fundo, meses antes, Murilo nunca mais voltou para a escola. E agora era ela. O acidente foi na rodovia, a caminho do trabalho. Um caminhão que perdeu o freio. Uma colisão que não deu chance a ninguém. Os dois morreram juntos, o que a avó de Isadora, décadas depois, tentaria transformar em consolo, dizendo que pelo menos foram juntos, que pelo menos não ficaram um sem o outro. Mas naquele dia, naquela sala da diretora com cheiro de xerox e café velho, Isadora não conseguia pensar em consolo nenhum. Só conseguia pensar que havia levado uma marmita de arroz com feijão para a escola, e que ninguém tinha. Cometido nunca tinha aparecido para buscar a marmita de volta. Ela não tinha avó. Não tinha tios. Sua mãe havia chegado ao Brasil de São Tomé e Príncipe quando jovem. E toda a família estava do outro lado do oceano, dispersa por ilhas, que Isadora só conhecia pelas fotos que decoravam a sala de casa. O pai era filho único de pais falecidos. Não havia rede, não havia amparo imediato. E então veio o que os adultos chamam de processo de tutela, e as crianças chamam de quando te mandam para um lugar que não é sua casa. O orfanato ficava num bairro de Campinas chamado Vila São José, numa construção de tijolos vermelhos que já havia sido uma escola municipal antes de ser reformada e adaptada. Tinha um jardim com uma figueira enorme no centro e quartos, com beliches de madeira, pintados de azul desbotado. Isadora chegou com uma mochila preta e um ursinho de pelúcia chamado Bartolomeu, que havia pertencido à sua mãe. Bartolomeu tinha um olho faltando e cheirava ainda a casa. Esse cheiro que ela passou meses tentando preservar e que foi se dissipando aos poucos, semana a semana. Até que uma manhã, ela percebeu que já não o sentia mais, e chorou durante tanto tempo que a tia Gertrudes, a funcionária mais antiga do abrigo, teve que chamar a psicóloga. A psicóloga se chamava Renata e usava óculos de armação redonda e sandálias de couro. Ela vinha 2 vezes por semana e sentava com Isadora numa sala pequena, com uma janelinha que dava para o jardim. Isadora gostava da Renata, mas não gostava de falar. Ficava olhando pela janelinha enquanto a Renata fazia perguntas gentis, que ela respondia em monossílabos ou não respondia. O que Isadora fazia, em vez de falar, era ler. Lia tudo que encontrava. Lia as legendas dos programas de televisão quando o volume estava baixo, lia os rótulos dos produtos de limpeza, lia os cartazes pregados na parede do refeitório, lia os gibis que as crianças maiores deixavam esquecidos nos cantos. E um dia, numa prateleira baixa da sala de recreação, que servia também de biblioteca improvisada, ela encontrou um livrinho fino com a capa azul marinho. Na capa havia o rosto de um menino, jovem, cabelo castanho, sorriso tranquilo. O título dizia: Carlo Acutis, o santo da internet. Isadora pegou o livro sem motivo especial. Pegou porque era o único que ela ainda não havia lido, e porque o menino da capa tinha um olhar que ela não sabia bem descrever. Não era um olhar de santinho de quadro, daqueles olhos semicerrados virados para cima como se estivessem constantemente olhando para o céu. Era um olhar direto, presente, como se o menino da foto estivesse olhando de volta para ela. Ela levou para o beliche e leu em uma tarde. Carlo Acutis havia nascido em Londres,
em 1991, e crescido em Milão. Era filho único. Gostava de videogame, de futebol, de animais, tinha cachorros, gatos, um peixinho. Aprendeu a programar computadores sozinho, ainda criança. Usava as habilidades que tinha para documentar milagres eucarísticos ao redor do mundo, criando um site que se tornaria famoso depois de sua morte. Morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006. Sua última frase registrada havia sido algo sobre oferecer seu sofrimento a Deus para o bem da Igreja e do Papa. Em 2020, foi beatificado pelo Papa Francisco, em Assis. Isadora leu o livro 2 vezes. Depois ficou deitada no beliche, olhando para o beliche de cima, que estava vazio, porque a menina que dormia ali havia sido adotada 3 semanas antes. E ela ficou pensando num menino de Milão que havia morrido antes de completar 16 anos, que havia gostado de videogame e de cachorro, que havia olhado de volta para ela da capa de um livro numa prateleira empoeirada. Ela não sabia ainda que aquilo havia mudado alguma coisa nela. Só perceberia depois. A mudança começou pequena. Ela voltou à prateleira e pegou outros livros sobre Carlo. Havia 2 mais, além do primeiro, numa coleção doada por uma paróquia. Leu os 2. Depois pediu à tia Gertrudes se havia mais alguma coisa sobre ele. E a tia Gertrudes, que era devota e havia rezado uma novena a Carlo Acutis quando a sobrinha estava internada com apendicite, ficou tão animada que passou a impressora a noite toda imprimindo textos de sites católicos. Na manhã seguinte, entregou para Isadora um maço de folhas grampeadas que cheiravam a toner quente. Isadora leu tudo. Leu sobre a vida, sobre os milagres, sobre o processo de canonização. Leu sobre o menino de Milão, que havia dito que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Leu sobre como ele havia recusado jogar fora roupas suas para que pudessem ser dadas a mendigos. Leu sobre como havia consolado uma colega de escola, cujos pais estavam se divorciando. Como havia passado horas conversando com um colega autista, que ninguém mais se aproximava. Carlo Acutis havia sido um menino, que via as pessoas. Isadora passou a falar com ele. Não em voz alta, pelo menos, não no começo. Era mais um pensamento dirigido, como quando você está pensando numa coisa, e de repente percebe que está pensando para alguém específico. Ela estava no jardim embaixo da figueira, que era o lugar que havia escolhido como seu dentro do orfanato. E estava pensando em como havia esquecido o cheiro do Bartolomeu. E pensou, assim sem querer, Carlo, você acha que minha mãe ficou triste quando eu esqueci o cheiro? E ficou esperando como se de fato houvesse uma resposta. Não houve resposta verbal, claro. Mas aconteceu uma coisa estranha. Um gato amarelo, que Isadora nunca havia visto, antes entrou pelo portão do jardim. Caminhou direto até ela como se soubesse exatamente onde ela estava, e se deitou no seu colo com uma confiança total e absurda, como se sempre tivesse pertencido ali. Isadora ficou imóvel por medo de afugentá-lo. E ficou ali com um gato no colo por quase 1 hora, e durante aquela hora, não pensou na mãe morta, nem no pai morto, nem no cheiro perdido do Bartolomeu. Só sentiu o calor do gato, e ouviu o ronronar, que era um som que ela depois descreveria para Renata como o som mais parecido com casa que ela havia ouvido desde março. O gato voltou no dia seguinte, e no seguinte. A tia Gertrudes, que a princípio tentou afugentá-lo, acabou cedendo e passou a deixar uma tigela de leite junto ao portão. As crianças do abrigo U chamaram de Laranja. Isadora U chamava de Laranja na frente dos outros, e Carlo quando estava sozinho. Isso era uma coisa que ela não contaria para ninguém por muito tempo. Os meses foram passando. Isadora fez 10 anos em julho, numa festa organizada pela tia Gertrudes com bolo de coco e balões amarelos. As outras crianças cantaram parabéns, e ela soprou as velas e fez um pedido, que era sempre o mesmo pedido. O único pedido que ela tinha, e que ela sabia que não seria concedido, porque seus pais estavam mortos, e não existia vela de aniversário com poder sobre isso. Mas algo aconteceu naquele aniversário que ela não esperava. A Renata chegou para a sessão da semana com um presente embrulhado em papel craft. Dentro havia um notebook pequeno, de segunda mão, com uma figurinha de astronauta colada na tampa, e um post-it escrito à mão que dizia: "Para você guardar o que não quer perder." Isadora olhou para o notebook por um longo momento. Depois olhou para Renata. "Para eu guardar o quê?" "O que você quiser." Que tiver medo de esquecer. Aquilo a atingiu de um jeito que ela não conseguiria explicar para Renata, mas que ela entendeu imediatamente por conta de Carlo. Carlo havia documentado os milagres eucarísticos do mundo inteiro,
Havia criado um site, um arquivo, uma memória. Havia entendido que as coisas importantes precisam ser guardadas com cuidado e intenção. E agora, ela tinha um notebook pequeno com uma figurinha de astronauta e a possibilidade de fazer a mesma coisa. Ela começou a escrever naquela noite. Começou pelo cheiro. Descreveu o cheiro do Bartolomeu com todas as palavras que conseguia encontrar, menos cheiro de lençol quente, de baunilha de plástico antigo, de pó e de sonho. Escreveu até que sentiu que havia guardado o cheiro em palavras, que ele não poderia mais se perder completamente porque agora existia numa forma que não dependia de moléculas dissipando no ar. Depois escreveu o cheiro do pai, que era de café e de guitarra, porque o pai tocava violão todo domingo de manhã, e havia algo na resina, que ele passava nas cordas, que ficava nas mãos dele por horas. Depois, o da mãe, que era de óleo de coco e de terra molhada, porque ela fazia horta no apartamento e ficava horas com as mãos na terra dos vasos, na varanda. Depois das descrições de cheiro vieram as memórias. Ela escreveu tudo o que lembrava. Escreveu de forma metódica, como Carlo havia documentado milagres, com a seriedade de quem entende que aquilo importa. Escreveu sobre a terça-feira de carnaval, em que os três foram à praia, mesmo sem ter dinheiro para hotel, e dormiram no carro. Sobre como o pai cantava músicas inventadas enquanto dirigia. Letras absurdas sobre pedágios e postos de gasolina, e como a mãe ria até chorar. Sobre o ritual, de domingo à tarde, em que assistiam filmes abraçados no sofá, comendo pipoca com sal grosso e limão. Que era a forma do pai de comer pipoca, e que havia contaminado a família inteira. Ela escreveu por noites e noites. E enquanto escrevia, falava com Carlo. Contava para ele o que estava escrevendo, como se ele fosse um amigo sentado ao lado, vendo ela trabalhar. Às vezes fazia perguntas em voz baixa. Carlo, isso que eu sinto agora tem nome? Carlo, é normal que ao mesmo tempo que eu estou feliz escrevendo isso, eu fique com vontade de chorar? Carlo, você acha que eles podem me ver de onde estão? As respostas nunca vinham em palavras, mas vinham. Vinham no ronronar do laranja que pulava no beliche e ficava do seu lado enquanto ela escrevia. Vinham numa música que tocava no rádio do corredor, exatamente quando ela precisava de uma pausa. Vinham na fala da tia Gertrudes que, sem saber do nada, aparecia na porta com um copo de leite quente e dizia alguma coisa, como você está trabalhando muito. Descansa um pouco, filha, e o filha atingia a Isadora num lugar mole que ela precisava respirar fundo para não deixar vazar. Em novembro, aconteceu a primeira coisa que Isadora chamou, no seu notebook, do milagre pequeno. Havia uma menina no orfanato chamada Benedita, 5 anos, que havia chegado 2 meses antes e não falava. Não era mutismo seletivo diagnosticado, mas era um silêncio muito concreto. Benedita comia, dormia, acompanhava as atividades, mas não emitia sons. Os funcionários preocupados, as outras crianças com certo afastamento instintivo de quem não sabe como se aproximar do silêncio alheio. Isadora entendia aquele silêncio melhor do que os adultos, porque havia estado num silêncio parecido nos primeiros meses. O tipo de silêncio que não é ausência de palavras, mas excesso de coisas que não cabem em nenhuma palavra. Uma tarde Isadora estava na sala de recreação com um notebook no colo, escrevendo, quando Benedita entrou e ficou parada, olhando para ela. Isadora olhou de volta. Ficaram se olhando por um momento. Então, Isadora virou o notebook e mostrou o que havia desenhado na margem da página. Um gato amarelo. Benedita se aproximou devagar, olhou para o desenho, tocou o papel com a ponta do dedo. É o laranja, disse Isadora. Você conhece ele? Benedita assentiu. Você quer ver ele agora? Ele deve estar no jardim. E foi assim que Isadora levou Benedita pela primeira vez ao jardim, onde Laranja estava deitado, embaixo da figueira, com a barriga para cima, numa posição de abandono completo e ridículo. As duas sentaram na grama. Laranja rolou para perto delas, sem abrir os olhos. Benedita tocou a barriga do gato, com uma cautela enorme, como se estivesse tocando algo sagrado, e então emitiu um som. Não era uma palavra, era um som baixo, quase musical, de quem está surpreso com a maciez de uma cor. Isadora não fez nada, não comentou. Ficou quieta como se não tivesse ouvido, para não assustar. Naquela noite, no notebook, ela escreveu: Carlo, acho que você mandou o laranja para mim, mas também para Benedita. Obrigada, a psicóloga Renata. Quando Isadora contou sobre a prática de falar com Carlo, não demonstrou alarme nem dimissão. Ficou pensativa um momento, e depois disse algo que ficou marcado no notebook. Isadora, na página seguinte, ao relato da noite de Benedita
e o laranja. Os santos são modelos, e os modelos nos ensinam como ser. Não acho que tem nada de errado em aprender com alguém que viveu bem, mesmo que esse alguém já não esteja aqui. Isadora gostou dessa resposta, porque não diminuía o que ela sentia nem prometia mais do que era possível. Renata era assim, ela não prometia que iria melhorar. Não dizia que o tempo cura tudo. Não usava as frases feitas que os adultos usam quando não sabem o que dizer para uma criança de luto. Ela ficava presente e dizia coisas verdadeiras. Isadora, que havia aprendido com Carlo que a presença honesta é um dos maiores presentes que alguém pode oferecer, reconhecia isso na Renata. O Natal daquele ano foi difícil. Natal é sempre difícil em orfanatos, porque é a época em que a ausência de família tem nome, escrito em luzes coloridas penduradas em tudo. Os voluntários chegavam com doações e sorrisos e presentes embrulhados, e Isadora era grata, mas também sabia que havia uma diferença entre bondade e pertencimento, que nenhum embrulho de Natal resolvia. Ela passou a véspera de Natal no jardim, tarde, depois que as crianças menores já tinham ido dormir, e antes que os funcionários percebessem que ela ainda estava acordada, estava frio. Aquele frio seco de Campinas em dezembro, que pega desprevenido. Ela estava com um casaco e o laranja no colo, e o notebook na mão, mas não estava escrevendo. Estava só olhando para o céu, que estava limpo e cheio de estrelas. Carlo, ela disse em voz baixa, a primeira vez que falou com ele em voz alta de verdade, sem sussurrar nem apenas pensar, mas com voz mesmo, pequena, mas voz. Eu sei que você entendia o que é estar só. Você também morreu jovem, você também deixou gente para trás, só que você sabia para onde estava indo. Eu não sei onde os meus foram. Ela parou. O laranja ronrorou. Eu sei que você não pode me trazer eles de volta. Eu sei que milagre não é, mas eu preciso saber que eles estão bem. Eu preciso de alguma coisa que me diga que eles estão bem. O laranja subiu pela sua barriga e esfregou a cabeça no queixo dela, o que ele nunca havia feito antes. Ela ficou imóvel, sentindo o peso minúsculo e quente do gato, e o ronronar, que subia pelo pescoço até os ouvidos. E então, de dentro da casa, veio uma música. A tia Gertrudes havia colocado um disco compacto no aparelho velho da cozinha. Era uma música natalina, mas não era Noite Feliz, nem Bate o Sino, nem nenhuma das músicas de Natal que Isadora conhecia. Era uma música que ela levou um segundo para reconhecer, então, reconheceu com um impacto no peito que fez ela segurar o laranja mais forte. Era uma música que a mãe cantava. Uma canção de São Tomé e Príncipe. Uma dessas músicas de ilha que não tem nome famoso, mas existem na memória das famílias, como perfume, como cheiro de gato, como sol de tarde de domingo. Isadora não havia ouvido aquela música desde antes de março. Ela correu, chorou com a cara no pelo do laranja, e o laranja ficou completamente quieto, como se soubesse que era a hora de ser quieto. E a música continuou vindo da cozinha, e ela deixou as lágrimas irem, até não terem mais para onde ir. E então ficou vazia de um jeito que não era triste, era limpo. Era como depois de uma chuva forte, quando o ar fica com aquele cheiro de terra molhada, que era o cheiro da mãe. Ela não soube nunca de onde a tia Gertrudes havia tirado aquele CD. Perguntou uma vez e a tia disse que havia encontrado numa caixa de doações, que chegou sem identificação. Nunca descobriu de quem havia sido. Isadora escreveu no notebook, embaixo do relato do Natal, Milagre Pequeno número 2. O ano novo chegou. Isadora fez 11 anos, em julho seguinte. E em agosto, aconteceu uma coisa que ela não estava esperando. Um casal apareceu no orfanato para uma visita de conhecimento. Isso acontecia com frequência e ela havia aprendido a não dar muita atenção. Não porque não quisesse ser adotada, mas porque havia um mecanismo de proteção que a fazia não querer desejar demais as coisas que podiam não acontecer. O casal era uma mulher chamada Conceição e um homem chamado Antônio. Ela era de Pernambuco, ele de São Paulo. Tinham 40 e tantos anos e 2 filhos adultos que moravam fora de casa. Não queriam um bebê, queriam uma criança mais velha. A diretora do orfanato os levou para conhecer o espaço, e em algum momento da tarde eles foram para o jardim. Isadora estava embaixo da figueira, com um notebook no colo. Laranja estava deitado na sombra perto dela. Ela não olhou quando ouviu os passos. Estava concentrada num parágrafo sobre o jeito que o pai tocava violão. Um detalhe específico, de como ele dobrava o dedinho, quando mudava do acorde de Lá menor para Mi, que ela havia tentado escrever 3 vezes, sem conseguir capturar direito. Que gatão bonito, disse uma voz feminina. Isadora olhou. Viu Conceição abaixada perto do laranja, que estava aceitando carinho, com a seriedade de um rei, recebendo o tributo. É o laranja,
disse Isadora. Mas eu chamo ele de outro nome. Conceição olhou para ela. Tinha um rosto aberto, desses rostos que não guardam muita coisa escondida. Que nome você chama? Isadora hesitou. Era segredo, mas havia algo naquele rosto que a fez dizer: Carlo. Conceição piscou. Então olhou para o homem ao lado dela. Antônio, olha isso. Antônio havia parado um passo atrás, olhando para o jardim com uma expressão que Isadora não sabia interpretar. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou algo que estendeu para ela. Era uma pequena medalha de metal, do tipo que se prende em bolsa ou corrente. Nela, havia o rosto de um jovem Ira Carlo Acutis. Isadora olhou para a medalha, olhou para Antônio, olhou para a medalha, de novo. Minha filha mais velha deu para mim antes de viajar, ele disse. Ela é devota dele. Disse que ia me proteger na estrada. Pausa. Você conhece ele? Sim, disse Isadora. E então, porque não havia mais razão para guardar, disse. Ele é meu amigo. Conceição e Antônio trocaram o olhar. Depois Conceição sentou na grama ao lado de Isadora, sem pedir licença, como gente que sempre senta em jardins e em chãos. Me conta, ela disse. E Isadora contou. Contou tudo. O livro de capa, a Tumarinho, o laranja, os milagres pequenos, o notebook, a música de São Tomé no Natal, as conversas em voz baixa, debaixo da figueira. Contou com as palavras que havia treinado no notebook por 1 ano e meio, palavras precisas e honestas, sem drama, mas sem diminuição. Contou como alguém conta uma coisa que sabe que é verdade. Conceição e Antônio ouviram tudo, sem interromper, sem fazer as expressões que adultos fazem quando estão tolerando a crença de uma criança. Ouviram, com respeito. Quando ela terminou, Conceição disse: Sabe, eu perdi minha mãe quando tinha 12 anos, e durante muito tempo eu fui conversar com ela no cemitério porque era o único lugar onde eu conseguia sentir que ela ainda estava um pouco presente. Depois aprendi que não precisava ir ao cemitério, que ela estava em outros lugares. Onde? Perguntou Isadora. Em todo lugar que eu levasse ela comigo, disse Conceição simplesmente. Isadora ficou quieta processando isso. Então perguntou, porque queria saber de verdade, não por educação. Vocês vieram aqui para adotar alguém? Sim, disse Antônio. Uma criança de que idade? Não tínhamos certeza, mas nossa assistente social disse que devíamos ter a mente aberta. Isadora olhou para ele. Depois olhou para o laranja, que havia se deslocado do lugar onde estava e caminhado até Conceição, coisa que ele raramente fazia com estranhos. Estava agora deitado no colo dela, com uma desenvoltura absoluta. O Carlo nunca faz isso com pessoas que ele não conhece, disse Isadora. Conceição olhou para o gato. Depois olhou para Isadora com um sorriso que era pequeno e verdadeiro. Então acho que ele já nos conhece. O processo de adoção levou 6 meses. 6 meses de visitas, de papelada, de avaliações. De dias em que Isadora acordava com medo de que algo desse errado. E de noites em que ficava no jardim conversando com Carlo pedindo que não desse errado. A tia Gertrudes rezava novenas. Renata acompanhava com sua presença honesta de óculos redondos. Benedict, que havia voltado a falar em outubro do ano anterior, num processo gradual, que a equipe havia documentado com cuidado. Uma vez pegou a mão de Isadora no corredor e disse, com aquela solenidade de 5 anos que às vezes é mais precisa que qualquer diagnóstico adulto, você vai. Como você sabe? Perguntou Isadora. O laranja ficou mais contente, disse Benedita. Em março, exatamente 2 anos depois do acidente, exatamente 2 anos depois daquele céu azul demais, e da diretora, com a expressão que nenhuma criança deveria. Processor, Aprender. Isadora saiu do orfanato com uma mochila nova comprada por Conceição. O Bartolomeu com seu olho faltando, e cheiro agora, de tantos dormires diferentes. O notebook, cheio de memórias guardadas. E o laranja, numa caixa de transporte que a diretora havia concordado em liberar, porque era evidente que o gato havia tornado um caso de inseparabilidade. Ela entrou no carro de Antônio. Olhou pela janela, enquanto o orfanato ficava para trás. Viu a figueira no jardim, verde e enorme e permanente. Viu a tia Gertrudes na porta, acenando com um lenço. Viu Benedita no ombro de uma funcionária, também acenando, com um sorriso que era novo nela, adquirido nos últimos meses, e que era um dos milagres pequenos que Isadora havia documentado no notebook, com mais cuidado que todos os outros. Você está bem? Perguntou Conceição do banco da frente. Sim, disse Isadora, e era verdade. Era uma resposta verdadeira, de um jeito que não era simples, que carregava dentro dela março e a marmita de arroz, com feijão e o cheiro do Bartolomeu, e o Natal, com a música da ilha e o gato amarelo,
chegando como se soubesse onde ir. Mas era verdade. A casa de Conceição e Antônio ficava numa cidade menor, Indaiatuba, a 40 minutos de Campinas. Tinha um quintal com laranjeira. O que fez Laranja ficar olhando para a árvore por um longo tempo, com uma expressão que Isadora descreveu no notebook como filosófica. Tinha um quarto para ela com janela voltada para o leste. Então o sol da manhã entrava primeiro naquele quarto, o que era exatamente o jeito que sua mãe havia sempre dito que um quarto bom deveria ser. Ela não disse isso para ninguém por um tempo, mas escreveu no notebook. A vida em Indaiatuba foi um processo de aprender que amor não é uma coisa escassa que diminui quando dividida entre mais pessoas. Havia momentos difíceis, evidentemente. Havia noites em que ela acordava com aquele tipo específico de sonho em que tudo está normal, e os pais estão vivos, e então ela acorda e o no lugar do sonho dói mais que a realidade acordada. Havia momentos em que Conceição fazia alguma coisa de jeito parecido com a mãe, menos botava a mão na testa para checar a febre. Dizia uma expressão de Pernambuco que a mãe usava às vezes, mesmo sendo de São Tomé, porque as línguas dos lugares por onde passamos ficam em nós de formas inesperadas, e Isadora precisava sair do ambiente por um momento para respirar. Mas havia também, cada vez com mais frequência, momentos em que ela estava sentada à mesa de jantar ouvindo Antônio contar uma história longa e sem pé nem cabeça, sobre algo que havia acontecido no trabalho. E Conceição estava com aquela expressão de quem já ouviu essa história, mas nunca interromperia, porque gosta de quem está contando. E o Laranja estava no fundo do quintal, disputando soberania territorial com um gato vizinho. E Isadora percebia que estava sorrindo sem ter decidido sorrir, que havia um calor que não dependia da temperatura da sala. Ela continuou falando com Carlo, continuou no novo quarto, com janela voltada para o leste. Continuou em voz baixa, mas agora, mais frequentemente, em voz normal, porque havia privacidade. Continuou documentando os milagres pequenos no notebook, que havia enchido e continuado num segundo, e depois num terceiro. Milagre pequeno número 37. Antônio aprendeu a fazer arroz com feijão do jeito que a mãe dela fazia, com o alho frito, até dourar, porque Isadora havia descrito o sabor, e ele havia experimentado 3 vezes até acertar. Milagre pequeno número 42. Conceição encontrou no fundo de uma caixa de coisas guardadas, uma foto de São Tomé e Príncipe arrancada de uma revista de viagem, do tipo de coisa que não tem explicação de como chegou ali, e a emoldurou e pendurou na parede do quarto de Isadora, sem que ela pedisse. Carlo Acutis havia sido beatificado. Havia uma peregrinação organizada pela paróquia local, a Assis, onde seu corpo descansava, e Conceição perguntou se Isadora queria ir. A pergunta foi feita com cuidado, como Conceição fazia as coisas importantes, sem pressão, com espaço para qualquer resposta. Isadora disse que sim. A viagem foi longa. Avião de Guarulhos para Roma, então trem para Assis. Era outubro, tempo nublado. Aquele frescor que a Itália tem no outono, que é diferente do frescor brasileiro. O grupo da paróquia era composto por uma mistura de pessoas de todas as idades, desde uma senhora de 80 anos, chamada Dona Eunice, que havia prometido ir a Assis se sobrevivesse a uma cirurgia cardíaca, e havia sobrevivido, até um adolescente de 14 anos chamado Rafael, que havia sido levado pelos pais contrariado, e que passou a primeira hora do trem, olhando para o celular, com ar de martírio. Isadora ficou sentada, ao lado da janela. Assistia a paisagem da Itália passar, e pensava que Carlo havia vivido num país assim. Havia visto esses tipos de paisagem, essas pedras antigas, e essas árvores com aquele formato específico que ela não sabia nomear. Havia sido um menino real, com um corpo real, em lugares que existiam e continuavam existindo mesmo depois que ele havia partido. A Basílica de Santa Maria Maggiore, em Assis, onde o beato Carlo Acutis estava sepultado. Era menor do que ela havia imaginado pelas fotos. Tinha aquele tipo de dimensão que as igrejas italianas às vezes têm, que não é grandiosa nem intimista, mas algo entre as duas coisas. Um espaço que parece feito para acomodar tanto o coletivo quanto o individual. A tumba era simples, com a figura de Carlo deitado como se dormisse, usando jeans e tênis, como havia sido pedido pela família, menos porque Carlo havia sido um menino de jeans e tênis, e não havia razão para fingir que tinha sido outra coisa. O grupo entrou em silêncio. Dona Eunice chorou imediatamente. Rafael guardou o celular, sem que ninguém pedisse. Isadora ficou parada na frente da tumba, por um longo tempo. Estava com um notebook de número 3, no casaco,
que havia trazido porque havia parecido certo trazer. E estava com Bartolomeu no bolso, o que havia parecido igualmente certo. Ela não sabia bem o que havia esperado sentir. Havia esperado alguma coisa intensa, um sinal grande, um milagre pequeno tornado enorme. Mas o que sentiu foi diferente. Era uma presença, sim, mas era quieta. Era o tipo de presença que não precisa se anunciar, porque já está. Era como entrar num quarto onde alguém está sentado em silêncio e você não precisa dizer nada, porque a companhia já está acontecendo. Ela tirou o notebook do casaco. O terceiro notebook, que ainda tinha páginas em branco, tirou uma caneta. E escreveu, em pé na frente da tumba de Carlo Acutis em Assis, com o frescor de outubro da Itália, entrando pelas janelas altas. Carlo, eu vim. Eu não sei se você me ouve de um jeito diferente aqui, do que lá embaixo da figueira, mas eu vim, porque pareceu certo vir. Eu queria te dizer uma coisa que nunca escrevi antes, porque tinha medo de que escrever parecesse arrogante, de que estivesse inventando coisas que não existem. Mas agora eu sei que não estou inventando. Você esteve comigo. Não sei como isso funciona, não sei a teologia disso tudo. A Renata provavelmente saberia explicar melhor. Mas eu sei o que eu vivi. E o que eu vivi foi que nos piores momentos, quando eu estava mais sozinha do que parece ser possível estar, alguém chegava, o gato, a música, a medalha no bolso de um homem que ia se tornar meu pai. Não estou dizendo que foi você diretamente. Estou dizendo que foi o jeito de Deus de mostrar que ele estava prestando atenção. E eu acho que você teve alguma coisa a ver com isso. Obrigada por ter vivido de um jeito que valeu ser documentado. Por ter sido um menino que via as pessoas. Você me ensinou a ver também. Ela fechou o notebook. Conceição estava do seu lado. Não havia percebido quando ela havia se aproximado, mas estava ali, perto o suficiente para ser sentida, mas sem invadir o espaço. Que era exatamente o jeito certo de estar presente. Que era o que Carlo havia ensinado sem palavras. Só com o exemplo de uma vida de 15 anos, que havia sido suficiente para mudar outras vidas, décadas depois. Isadora olhou para a tumba. Olhou para o rosto de Carlo, aquele rosto tranquilo, aquele olhar que havia olhado de volta para ela de uma capa de livro numa prateleira empoeirada, num orfanato de tijolos vermelhos, e disse, em voz baixa, em italiano errado, aprendido de um aplicativo de idiomas, que havia baixado, especificamente, para poder dizer essa frase, nesse lugar. Grazie. Carlo, aqui é onde a história poderia terminar, nesse momento de completude italiana e quieta. Mas a vida não funciona assim. A vida não termina nas resoluções, continua depois delas. Então, o que cabe dizer é que Isadora voltou do Brasil, cresceu, fez 13 anos, 14, 15, menos a idade que Carlo havia sido quando morreu. E ela passou aquele aniversário de 15 anos, com uma consciência específica de quanto 15 anos é jovem e quanto Carlo havia feito com eles. Fez 16, 17. Começou a pensar no que queria fazer. Com o tempo, o notebook de número 3 havia enchido. Havia vários agora numa prateleira do quarto com janela voltada para o leste. Ela havia desenvolvido um jeito de escrever que era honesto e preciso, de alguém que havia aprendido ainda criança que as palavras são onde as coisas importantes sobrevivem. A professora de português havia dito para Conceição numa reunião que Isadora tinha um talento que precisava ser cultivado. Antônio havia chegado em casa, com aquela notícia como se fosse um prêmio, que ele próprio tivesse ganho. Ela começou a escrever sobre Carlo Acutis, para outras pessoas, não de um jeito hagiográfico e distante, mas do jeito que ela havia aprendido a escrever, concreto, honesto, com os detalhes que fazem uma pessoa ser real, em vez de ser um ícone. Escreveu sobre o menino de jeans e tênis e videogame, que havia visto as pessoas, sobre o amigo que havia ficado horas com um colega autista que ninguém mais se aproximava, sobre o adolescente, que havia entendido que a Eucaristia era uma autoestrada e não uma obrigação. E escreveu sobre o que havia sido para ela, o amigo, no momento em que mais precisou de a presença, no pior, do silêncio. A prova viva de que 15 anos são suficientes para afetar profundamente uma vida que ainda nem havia começado. Benedita foi adotada, no mesmo ano que Isadora fez 16, por uma família de São Carlos. Ela mandou uma mensagem com uma foto, ela no quintal da nova casa, com um gato no colo. Isadora olhou para a foto por um longo momento, e então escreveu no notebook atual, que era o de número 8. Milagre pequeno,
número 91. O laranja viveu até os 14 anos. Que é uma vida longa para um gato, e que Isadora sempre achou que era mais tempo do que qualquer gato ambulante tinha direito, mas que havia sido necessário. Na última noite, o laranja ficou deitado ao lado dela na cama, como havia feito tantas vezes, com o ronronar mais baixo do que era seu costume. E ela ficou acordada do lado dele até o ronronar parar, e ficou ainda um pouco depois que parou, com a mão no pelo dele que ainda estava quente. Obrigada, Carlo, porque algumas presenças chegam em formas inesperadas, e as mais importantes são as que ficam exatamente o tempo necessário e depois partem com graça, sabendo quando sua função de amor foi cumprida. Isadora tinha 22 anos quando aconteceu a última coisa que cabe contar aqui. Estava numa livraria de São Paulo, num daqueles sábados em que não havia plano específico, mas havia tempo livre, quando uma menina de talvez 10 anos entrou com a mãe e começou a olhar as prateleiras, com aquela concentração de leitora séria que Isadora reconhecia de dentro para fora. A menina parou na seção de livros religiosos, pegou um livro, virou na mão, olhou para a capa. Isadora não precisou ver o título para saber. Reconheceu a postura, a pausa específica, o jeito de quem encontra uma coisa que não estava procurando, mas que era exatamente o que precisava. Ela se aproximou. É bom, esse livro. A menina olhou para ela. Tinha o tipo de olhar sério que certas crianças têm. Você conhece ele? Sim, disse Isadora. Ele é meu amigo. A menina olhou para o livro. Depois, para Isadora. Como assim? Isadora sentou no chão da livraria, do jeito que Conceição havia sentado na grama do jardim do orfanato anos antes, com aquela naturalidade de gente que não tem medo de estar no nível de outra pessoa, e disse: senta aqui que eu te conto. E contou, porque algumas histórias existem para ser passadas adiante, porque Carlo Acutis havia entendido isso melhor que ninguém menos que o que é bom, precisa ser documentado, compartilhado, dado de mão em mão, como um livro de capa submarino, numa prateleira empoeirada, como uma medalha no bolso de um homem numa estrada, como um gato amarelo que sabe exatamente onde ir, porque nenhuma criança deveria ter que aprender que está sozinha. E às vezes o maior milagre não é o impossível, é o ordinário tornado visível. Um amigo que ouve, uma presença que fica, um olhar que olha de volta. Isadora aprendeu isso embaixo de uma figueira em Campinas, com um gato no colo e um livro na mão, e passou o resto da vida distribuindo o que havia aprendido, que é exatamente o que os santos fazem. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história com tanta atenção e carinho. Se inscreva no canal agora para não perder as próximas histórias e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Nos conta de qual cidade, estado ou país você está vindo. A sua presença aqui faz toda a diferença.